Boa tarde de sexta-feira, 17 de junho de 2022, e nós já estamos desejando um feliz sábado a todos aqueles que nos assistirão ou nos ouvirão. Eu desejo esse feliz sábado a todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar. Sempre faço um agradecimento àqueles que nos ajudam. Famílias Escola do Pensar, vocês são muito queridos, alunos, pais e familiares, e também os nossos professores e funcionários da Escola do Pensar, e eu nunca esqueço do grupo que me ajuda aqui no Labicom. Hoje nós vamos, depois da oração, falar a respeito do apóstolo João. Oremos então. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado também porque o Senhor nos deu a fé cristã. Obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra, cheia de ensinamentos seguros. Pai Santo e Eterno, nós somos gratos por isto e, sobretudo, pelo dom de Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar e nos salvou. Obrigado pela redenção que tu nos proporcionastes. Em nome de quem pedimos agradecidos. Amém. Como dizia, vamos falar um pouquinho sobre João. Qual teria sido o primeiro livro que o apóstolo João escreveu? Bom, tudo indica que foi o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de erros, porque ele estava numa situação bem difícil quando escreveu. Ele estava na ilha de Patmos, algemado juntamente a um soldado romano, e ele estava ali em más circunstâncias. Mesmo assim, o Espírito Santo achou por bem usar João para o Apocalipse. Um livro de profundidade, um livro de significação e um livro relativamente fácil de entender. É preciso trabalhar nele, mas ele não é difícil de entender. Ele é a revelação de Jesus Cristo para os seus filhos através do apóstolo João. E é extraordinário. Depois João teria escrito talvez as suas epístolas e, por fim, o Evangelho de João. Por que pensamos assim? Porque o mais elaborado, o mais caprichado, o mais perfeito, cheio de clarezas, é o Evangelho de João. O tema de hoje é o verbo da vida e a comunhão com Deus. Os textos de hoje, eles estão em 1ª carta de João, capítulo 1, do verso 1 até o 10, e 1 João, capítulo 2, de 1 até o 6. Então, nós vamos ler o livro de João, desde o primeiro capítulo, verso 1, até o verso 6 do capítulo 2. E esta leitura, ela será rápida hoje. Hoje nós faremos uma meditação, acredito que mais curta do que as demais. Aqui diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, e com os nossos próprios olhos que contemplamos e que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quem lê a Bíblia, já, principalmente em João, sabe que o verbo se refere a Jesus Cristo. Por que ele é o verbo? Porque ele é a palavra audível de Deus para todas aquelas criaturas humanas. A vida se manifestou a nós e temos visto, e dela temos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e veio a se manifestar toda. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O que é comum união? Uma união profunda entre as pessoas envolvidas. Comum, união. União comum. E o verso 4 diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.
João traz uma alegria extraordinária para aqueles que estudam a sua palavra e as entende. São promessas maravilhosas que nós podemos confiar e nos alegrar. No verso 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, o verbo, temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós não prestarmos bem atenção ao que lemos, a gente fica sem entender. Não há trevas em Deus. Claridade, claridade, claridade. Porque Ele é verdade e a verdade é clara. Ele nos ama e o amor é claro e o amor é perfeito. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se Ele é luz, quem está com Ele está na luz. E vocês sabem que ninguém pode pecar na presença de Deus. Por quê? Porque pecado é obra das trevas. E quem está com Cristo, quem está com Deus ou com o Espírito Santo, está na luz. E na luz não podemos pecar. No verso 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pecado, a transgressão da lei, é a mancha que o homem fez para merecer a morte. Mas Cristo veio antes do mundo ser mundo, Cristo já determinou que se o homem pecasse, ele viria para salvar este homem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O pecado, ele depois da desobediência primeira dos nossos primeiros pais, ele ficou arraigado em nós. A tendência maligna de contrariar a vontade de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, a quem? A Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, amigos, olha, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, pedir perdão e pedir arrependimento, porque tudo são dons de Deus. Em nós mesmos não há arrependimento, não há dor pelo pecado. E Ele nos purificar de toda a injustiça. Essa é a obra de Cristo na terra, é purificar da injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia diz, porque todos pecaram e são carentes da graça divina. No capítulo 2, o apóstolo é muito enfático em algumas coisas que nós vamos começar a ler. E, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. João adverte, ele pede, ele ensina, ele fala da luz, ele fala do pecado, ele fala da remissão, ele fala da mentira, da verdade, mas ele diz, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele é o nosso advogado, até que chegue o juízo, porque no juízo ele faz ser juiz. E a obra de advogado termina. Certa vez, numa cidade, um homem cometia pequenos crimes. Ele ligava para o seu amigo, advogado, e ele dizia, meu amigo, eu estou preso. E o advogado ia e fazia ali uma peça de defesa e ele saía da cadeia. 1, 2 vezes, 3 por coisas banais, mas um dia ele cometeu um crime maior e ligou para o advogado. Amigo, eu estou preso mais uma vez, eu quero que você me solte. E ele disse, meu amigo, você não ficou sabendo, eu não sou mais um advogado, agora eu fui nomeado juiz. Já não me compete mais agora te defender, mas hoje eu vou te julgar. Jesus é o nosso advogado agora.
até que a porta da graça feche. Depois que a porta da graça fechar, o justo continuará justo e o ímpio, o pecador, continuará pecador. É urgente que nós busquemos a salvação enquanto é tempo, enquanto é dia. No verso 2 do capítulo 2 diz assim: e ele é a propiciação dos nossos pecados, é a defesa, é o livrador, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo mundo inteiro. Eu sou salvo independentemente de todo mundo e cada um de nós é salvo, porque se houvesse apenas um pecador, Cristo teria morrido por ele. Então eu sei que ele morreu por mim e por você, não por uma comunidade, e sim por cada um de per si. Isso é maravilhoso. Que amor é este? Que ele deu a vida por mim e eu sou grato a ele. E eu peço a ele felicidade, eu peço a ele força, eu peço a ele sabedoria para manter-me ligado a ele, como lá no apóstolo João diz, que nós somos os ramos, Jesus é a videira, o Pai é o lavrador. Aquele galho que fica unido ao tronco, esse vai produzir frutos de arrependimento, de boas obras e de graça. O verso 3 diz assim: ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. De vez em quando a gente encontra na Bíblia, e ela toda está repleta disso, que há necessidade de guardar mandamentos. Mandamentos salva? Mais uma vez eu digo não. Quem salva é a graça, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pela a redenção que Cristo nos deu. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras, obras da lei. Não são difíceis, porque Cristo providencia o Espírito Santo para que nós possamos ter força, sabedoria para trilhar o caminho reto. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Ora, se eu busco a graça, se eu aceito a graça, eu preciso agora saber desse Jesus doador, que devo fazer para ganhar a vida eterna, Senhor? E Jesus respondeu àquele homem rico, guarda os mandamentos. É tão fácil com Cristo. O verso 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Nós precisamos estar sempre em Cristo, sempre no Pai, através da união com Cristo, que Ele é o nosso Salvador. E no verso 6 diz assim, é o último verso de hoje: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou, como Jesus andou. Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso irmão mais velho, é aquele que foi na frente e nós temos que segui-lo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Não há dois caminhos, Cristo somente é o nosso caminho. Vamos seguir a Jesus, lendo a sua palavra e falando com Ele através das orações. Esse é o nosso desejo para com todos vocês. Oremos então. Pai misericordioso, mais uma vez estamos nos entregando em Tuas mãos. Que o Senhor tome conta de nós e abençoe-nos para que tenhamos a dor pelo pecado, que nós nos arrependamos das nossas falhas e nos entregamos a Cristo e andemos como Ele andou. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês e que Deus os abençoe e até a próxima sexta-feira.